Olá, pessoas, bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes de volta a mais um episódio dessa eterna criação de personagem aqui, mas eu juro que a gente está chegando no final. Estamos criando aqui Eleanor Buford, na verdade, Buford, tenho que decorar o nome, passei tanto tempo fazendo pronúncias erradas que agora que eu sei que a pronúncia certa é Buford, eu acabo trocando o R de lugar com o. Nós vamos continuar nas habilidades gerais, mas o fato dela ser tão francesa, tanto nome quanto sobrenome, já me dá a dica aqui que o idioma extra que ela fala é francês. Então eu já vou completar isso, porque não tem muito o que pensar. Seria muito absurdo essa personagem, depois de tudo que a gente desenvolveu dela, o segundo idioma dela ser russo, por exemplo. Então, já sabemos que o segundo idioma que ela fala é o francês, e o primeiro que ela fala é inglês, já que ela nasceu em Nova York. Vamos continuar a nossa lista aqui de habilidades gerais. E vamos estabelecer então mais alguns pontos. Por exemplo, hoje vamos falar então sobre... Nós fomos até fuga, furtividade, vamos por partes então aqui. Funga e psicanálise são as duas habilidades ocupacionais dela. Nós temos então pilotagem, que nós sabemos que ela tem pontos em pilotagem porque ela tem uma moto que ela comprou há pouco tempo. Eu posso fazer... Qual seria o múltiplo disso? Será que eu trabalho com a ideia de que ela tem poucos ainda porque ela começou com a moto recém... Ou ela já tem um valor um pouco mais avançado? Eu acredito que talvez num ponto começar com 3, que garante pelo menos um sucesso automático, né? Então vamos... E aí depois, com o tempo, conforme ela for avançando com o personagem, eu vou colocando mais pontos aqui. Então, vamos lá. Condução. Eu falei pilotagem, né? Mas pilotagem tem a ver com aviões, barcos. Condução, então, ela tem 3 pontos. Vamos pegar alguns outros pontos, então. Agora a gente começa já a ir para o mais... Então, gastamos mais 3 pontos, de 18 nós somos para 15. Então vamos agora por parte. Atletismo. Atletismo, nós chegamos num ponto interessante. Nós tínhamos determinado que ela tem 6 pontos. Porém, se eu botar mais 2 pontos em atletismo, deixando com 8, o limiar de acerto dela passa de 3 para 4. Ou seja, fica mais difícil ela ser atingida por golpes. Como ela praticamente vai ser uma personagem solo, pelo menos durante parte da aventura, eu vou fazer isso. Então eu vou aumentar aqui de 6 para 8 e gasto mais 2 pontos. Temos 13 aqui. Então o atletismo dela subiu para 8. Condução, 3. Disfarce, a capacidade de se disfarçar, preparar disfarces, entender disfarces. Não acredito que ela tenha algum ponto nisso. Equitação também não consigo imaginar ela andando a cavalo, montada num camelo ou coisa assim, não parece ser o ponto. Ela não... Será que ela é nascida em Nova York, ela não fez parte, não tem uma vida numa fazenda, coisa assim, não acredito que seja o ponto. Explosivos também não consigo imaginar fazendo parte do background dela, ela ter trabalhado com explosivos, seja na Primeira Guerra Mundial, coisa assim, nada que se encaixa com ela. Fuga nós já determinamos. Furtividade. Furtividade e perseguição são 2 que eu gosto de trabalhar junto. Então vamos aqui. Furtividade e perseguição. Porque eles se confundem um pouco, mas eles têm funções diferentes. A furtividade ela é um pouco mais ampla. Furtividade tem a ver com a tua capacidade de passar furtivo pela vista dos outros. Seja para entrar num determinado local, seja para conseguir acesso a uma determinada coisa, seja para fazer algo sem ser percebido.
Perseguição tem a ver com a tua capacidade de seguir uma pessoa sem ser reparado por ela. Não tem a ver com correr atrás de uma pessoa. Correr atrás de uma pessoa seria um teste de atletismo. A pessoa sabe que tu tá indo atrás dela e ela tá fugindo de ti ativamente. Isso é atletismo. Perseguição tem a ver com a tua capacidade de, seja a pé, seja com veículo, seja de alguma maneira, tu ir furtivamente atrás daquela pessoa, se disfarçando, tu vê que ela dobrou numa rua, tu dá uma distância com o carro e dobra atrás, tu percebe que ela entrou numa loja, tu faz um tempo na frente daquela loja de uma maneira bem, bem discreta para que a pessoa não perceba que tu tá seguindo ela. Então isso tudo tem a ver com perseguição. Eu não imagino ela tendo pontos, pelo menos não muito pontos, em perseguição, mas em furtividade sim. Não no sentido dela ser uma ladra, novamente, ela é uma pessoa honesta, mas no sentido dela ter sido uma pessoa pobre. E pessoas pobres acabam desenvolvendo uma habilidade de andar de uma maneira mais furtiva para não ser assaltado. Imagina o período em que ela viveu, ela como mulher, vivendo num período de crise. Então, eu acredito que furtividade um pouco. Eu não vou colocar muitos pontos em furtividade, eu vou colocar 3. O suficiente para eu passar num teste automaticamente, ter um pouquinho para gastar, então vamos para 10 aqui em furtividade, nos pontos gerais, e perseguição ela não vai ter a princípio, porque ela nunca teve razões para seguir alguém. Então nós temos furtividade. Hipnose. Hipnose é que se trata de hipnose clínica, tá? Por mais debatível que seja se hipnose deveria ou não ser aplicada clinicamente, mas aqui a gente está falando não de hipnose num sentido pulp da coisa, sabe, de tu implantar pensamentos na cabeça de alguém e controlar a pessoa durante dias. Não, a gente está falando aqui sobre hipnose no sentido de fazer a pessoa relaxar, para se sentir mais à vontade contigo, ter acesso a determinadas lembranças. Ela não tem isso, não faz sentido da parte dela. Ocultação tem a ver com a capacidade de esconder coisas. Eu não imagino ela tendo isso também. Pelo menos não no começo. Talvez depois, se sobrar pontos, eu volte e coloque alguma coisa. Mas a princípio não. Perseguição já decidimos. Pilotagem não. Pilotagem é diferente de condução. Condução tem a ver com dirigir carros, motos, tratores. Carros, motos, se eu não me engano, são todos veículos terrestres. Então, a cada 3... Basicamente, tu divide isso em valores de 3. Então, nos primeiros 3 pontos, do 1 ao 3, tu tem a carteira para um determinado tipo de veículo. No momento que tu coloca o 4º ponto, do 4, 5 e o 6, é um segundo tipo de veículo. Então pode ser tipo carteira de moto, veículos leves, caminhonetes e caminhões leves, caminhões pesados, tratores, maquinário pesado. Então assim tu vai separando. Pilotagem tem a ver com barcos, aviões, e aí a mesma coisa. Barcos pequenos conta com uma licença, barcos médios, barcos grandes, aviões pequenos, aviões grandes, aviões de combate, etc. Ela não tem nada. Precaução. Precaução é um ponto interessante dela ter. Precaução tem a ver com o quê? Nesse jogo, no Rastro de Cthulhu, eles simplificam, todos os jogos da série Gumshoe, eles simplificam a questão de inventário. O que o teu personagem carrega? O que seria... Basicamente, assim, tudo que faz sentido um personagem da tua ocupação e um personagem investigador, porque lembremos, isso é um jogo de investigação, então vocês são todos investigadores, ainda mais, mesmo que sejam investigadores amadores, não importa. Então qualquer coisa que faça sentido, um personagem da tua ocupação, um personagem da tua classe social e um personagem que está se dedicando a solucionar um mistério, seja lá o que for, que isso faça sentido ter, tu tem. Então tu tem lanterna, tu tem um bloquinho, tu tem caneta, tu tem giz, tu tem um pé de cabra no porta-malas do teu carro, essas coisas tu tem. Se em algum momento tu e o narrador ficarem em dúvida sobre se determinado objeto tu teria ou não, por exemplo, tu tá dizendo claramente que sim, eu tenho o meu pé de cabra aqui dentro da minha mochila, e o narrador tá dizendo, não, eu acho que tu teria o teu pé de cabra no teu carro, mas aí contigo eu já acho meio difícil que tu ande pra lá e pra cá com o pé de cabra. E tu, não, mas faz todo sentido, por que eu deixaria o meu pé de cabra lá se eu sei que eu vou usar ele aqui?
Nesses casos, o narrador pode te pedir um teste de precaução. Ver se o teu personagem é precavido bastante para ter aquele objeto ou não. Mesma coisa se tu disser assim, tipo, não, mas o meu personagem tem um maçarico no porta-mala do carro. E o narrador pode dizer, não, nem ferrando que tu tem um maçarico. Tu, não, tenho sim. Tá, mas o teu personagem é uma enfermeira, não faz sentido ela ter um maçarico. Não, mas ela é uma enfermeira precavida, coisa e tal. Então, faz um teste de precaução. O nível de dificuldade tem a ver com quão absurdo é aquele item. Então, tu ter um pé de cabra na tua mochila, sendo que o próprio narrador disse que faz sentido tu ter o próprio pé de cabra, é uma dificuldade muito mais baixa do que uma enfermeira ter um maçarico. Então, com relação à precaução, sim, ela vai ter alguns pontos. Eu não imagino ela tendo muito, até pela própria classe social dela, mas eu vou botar 3 pontos aqui. Fazendo o nosso valor máximo cair para 7, porque 3 pontinhos de precaução eu imagino ela tendo. Ela é um pouquinho precavida, ela é uma cacavé, ela sabe que ela precisa de alguma coisa, às vezes, para solucionar, que precisa ser pensado fora da caixinha. Então, 3 pontos de precaução. Primeiros socorros. Não imagino ela tendo. Psicanálise, nós já estabelecemos que ela tem um valor até bastante alto. Primeiros socorros eu não imagino ela tendo a princípio. Punga, nós já temos aqui. Reparos elétricos e reparos mecânicos eu não imagino ela tendo também. Não imagino ela tendo já experiência o bastante com a moto para consertá-la. Por fim, nós temos sentir perigo. Sentir perigo, sim, eu imagino que ela tenha alguma pontuação. Ela é uma pessoa que está atenta ao seu ambiente, mas eu vou fazer uma rolagem de dados para ver aqui o quanto ela tem. Vou até rolar com um dos meus dados especiais aqui. Esses dados são de um jogo de tabuleiro. Esses daqui são de um jogo de tabuleiro chamado Pandemic Reino de Cthulhu. Eu penso em fazer algum uso dele aqui. Esses 3 dados são do board game do Hellboy. E eu pensei em usar eles para estabelecer o gasto de pontos dos inimigos, já que isso tende a ser importante. Nesse caso, o que eu quero saber é o seguinte. Ela tem 3 pontos de sentir perigo, ela tem 6 pontos, já que nós ainda temos 7 para gastar. Eu vou rolar esse D2 aqui. Se sair 0, ela tem 3 pontos. Se sair 1, ela tem 6 pontos. Perfeito? Ela tem 6 pontos em sentir perigo. Ela é uma pessoa bastante... sentir perigo. Ela é atenta ao ambiente. Tá? Ela tem 6 pontos de sentir perigo. Ela ficou com 1 pontinho ainda por gastar. Com esse 1 pontinho, o que eu poderia aumentar dela? Melhor do que botar esse 1 ponto em uma coisa à parte, seria aumentar algo que ela já tenha. Eu poderia aumentar a sanidade dela para ir para 10 também. Eu poderia aumentar o atletismo para ir para 9. Eu poderia aumentar a briga, armas brancas. Mas não. Eu vou aumentar a precaução dela para 4. Gastamos os nossos pontos aqui. Vocês acompanharam todo esse meu gasto, né? Vindo dos todos os 65 pontos, como que nós estamos gastando. Nós podemos aqui fazer a conta, então você que está em casa, temos aqui 25 pontos gastos nessas habilidades, nós temos 9 nessa, 8, 7, e aí nós temos aqui mais uma boa pontuação, então chegamos nos 65. Vejamos então como que a gente pode fazer essa nossa personagem. Então, eu vou só passar limpo ela. E nós estabeleceremos no próximo vídeo, vai ser o último de criação de personagem, eu juro. Nós estabeleceremos então fontes de estabilidade, pilares de sanidade. Esses são todos pontos que vão ser definidos através do valor de sanidade e estabilidade dela, tá bom? Um grande abraço e até o próximo vídeo.